Olá, eu sou a Noêmia Souza e no vídeo de hoje vou dar continuidade à preparação das páginas iniciais do meu Bullet Journal de 2023. No vídeo de hoje nós vamos fazer a timeline, a wishlist, a última vez que e a parte de negócio do meu trabalho. Tá? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, lembre-se de já se inscrever no canal e deixar o seu like. Então, bora lá pro vídeo. Vamos começar então pela timeline. Então aqui é uma página onde vão ter os acontecimentos de todo o ano, aquilo que marcou cada um dos meses. É só para ter uma lembrança, um registro do que aconteceu. Então é uma página bem simples, sem muita informação, só mesmo para ter um registro, uma memória de algo que aconteceu durante o ano. Então, com a minha caneta preta, eu vou escrever aqui, né, o timeline. Estou fazendo aqui a parte da decoração floral. Então, tudo, como sempre eu venho falando nos outros vídeos, né, tudo bem simples, sem muitos detalhes, para que eu não fique com preguiça ou enjoe durante o ano de fazer toda essa decoração. Então, também usando a minha letra normal de escrever, não estou usando nenhum tipo de caligrafia porque eu não sei fazer caligrafias, então estou usando a minha letra cotidiana. Então, estou fazendo uns detalhezinhos aqui, umas florzinhas. Veja que é tudo bem simples, são galinhos com alguns pontinhos, algumas pintinhas, e já fica esse detalhe que para mim já fica bem bonitinho. Já dá uma diferença nas páginas do caderno. Então eu fiz, continuando, né, do final de cada palavra, e fiz mais esse outro galinho aqui, nessa página aqui, puxando aqui da pontinha da folha, para dar esse charme. Quis fazer tudo em preto também, para não ficar pensando muito em cores, senão eu tenho muitas opções e eu me perco. Então eu escrevi aqui timeline, e agora aqui separei, né, duas linhas, coloquei semestrais, né? Então, tracei uma linha simples aqui, usando duas páginas, e coloquei 6 meses em cima e 6 meses embaixo. Então, ficou bem simples, mas eu acho que ficou funcional. Era aquilo que eu estava em mente, e foi também baseado em alguns vídeos que eu assisti também. Pelo método, isso não é um item que não consta lá. As notas sempre são durante o mês e não numa página assim separada. Então eu estou colocando aqui mesmo a inicial, né, de cada mês, lembrando que eu estou escrevendo os meses em inglês. Então, por isso que algumas iniciais ficam diferentes do português, né? Isso é uma boa que eu vou estudando também enquanto eu faço o meu bullet. Então, aqui novembro e dezembro. Então, ficou assim, bem simplesinha, sem muita coisa, só mesmo para ter um registro de cada mês. Então, aqui na próxima página, nós vamos ter uma wishlist, né? É o I need e I want. Não deixa de ser uma lista de desejos, né? Só separado aquilo que eu realmente preciso e aquilo que eu quero. Então, para a gente só fazer essa divisão, porque às vezes nem tudo que a gente quer, a gente precisa, né? E na outra página aqui vai ficar a última vez que. Então, por exemplo, a última vez que eu fui no oftalmo, a última vez que eu dei vacina nos gatinhos. Então, para ter um controle também, principalmente médico, né, que a gente precisa, né, fazer o controle anual, então é legal fazer isso. Então, com a minha caneta preta, eu vou escrever aqui, fazer as duas páginas. Essa eu fiz um pouquinho diferente, coloquei as palavras menorzinhas, né? Deixei esse E aí um pouco maior no centro e fiz esse quadro aqui, mas também aí eu não usei a régua, fiz a mão livre mesmo, para dividir. Então, o que eu preciso e o que eu quero. Então, a ideia nessa página é escrever primeiro o que eu quero, e aí eu vou vendo qual realmente é a necessidade para passar para o I need. E aí, aquilo, eu vou planejar se eu posso já comprar no mês que eu
estou ou se vai ficar mais para frente. Então também para não me perder no que aquilo que realmente eu preciso comprar. Porque às vezes a gente acaba investindo em alguma coisa que não era uma prioridade, né? Então aqui é uma forma de dar prioridade aos nossos gastos, fazer um gasto mais consciente e aí conseguir também fazer um planejamento melhor do nosso orçamento. Então, para mim, essas listas servem dessa forma. Hoje eu já faço listas em sites onde eu tenho contas, então eu deixo lá minhas listas de desejo e eu vou vendo a cada tempo o que eu realmente preciso e vou comprar dentro das possibilidades. Então, a ideia é trazer isso para o bullet também. Aqui no centro eu fiz só um detalhezinho, então com algumas folhinhas e algumas florzinhas bem simplesinhas, só para dar um detalhe aqui. Então, como todas as páginas eu estou fazendo com detalhes floral, eu quis fazer nessa aqui também, para ficar bem bonitinho. Então, fiz todas as folhinhas e agora as florzinhas. E veja que as florzinhas são bem simplesinhas, só um detalhezinho mesmo, mas eu achei que deu toda a diferença no final. Achei que ficou bem bonitinho. Digam para mim nos comentários se vocês estão gostando desse tipo de decoração mais simples para fazer no bullet. Não só no bullet, né? Dá para fazer também em planner, em agenda, enfim. Então, terminei aqui essa página. A outra, então, é a última vez que. Então, também, essa página eu só vou deixar, por enquanto, com um título, porque eu ainda preciso fazer a lista do que eu vou colocar aí. Então, eu sei que eu vou colocar questões de saúde, questões relacionadas aos meus gatinhos, que eu tenho 2 filhotes no momento e 2 adultos, então tem a questão de vacinas e tudo mais, de castração. E algumas coisas relacionadas à casa, por exemplo, a última vez que eu troquei, aqui eu tenho um botijão de gás, então a última vez que eu troquei o botijão de gás, para eu saber, eu tenho uma média de quanto tempo dura para mim um botijão, então para eu saber mais ou menos quando eu vou precisar comprar outro. Tá? Então essa é a ideia desse a última vez que. Então, por enquanto ela vai ficar assim, porque eu ainda vou decidir o que eu vou realmente colocar aí. Nessa minha próxima página eu chamei de Business, Negócios. Aqui eu vou fazer um rastreador das minhas redes sociais e ideias no geral, tanto de vídeos, de post, ideias relacionadas ao trabalho, ao negócio. Então, nessa primeira página vão ser os rastreadores das redes que eu mais utilizo hoje. Então, aqui eu consegui fazer anual, então eu vou conseguir ver o crescimento dessas redes. Lembrando que o crescimento dessas redes só vai se dar se tiver um trabalho sendo feito nelas, né? Não adianta eu achar que vai acontecer um milagre. Se milagres não acontecem, precisa ter o trabalho. Então, depois também no planejamento mensal virão as estratégias para esse crescimento. Então, eu escrevi todos os meses e pulei uma linha para cada um para ficar mais visível. Então, mês a mês eu fui colocando aqui. E ficou assim, então, os meses. Aí aqui eu fiz 3 colunas para dividir as redes sociais que eu quero rastrear. Então, o Instagram, o TikTok, que eu ainda estou aprendendo a mexer nele, estou fazendo alguns videozinhos lá, mas ainda estou aprendendo, e o YouTube. Então, são essas 3 redes que eu vou monitorar durante o ano. E eu vou ver o crescimento delas no final de cada mês. Aí aqui embaixo eu fiz algumas florzinhas também, bem simplesinhas, só para preencher esse espaço que ficou aqui embaixo e seguindo a ideia da decoração floral. Eu fui fazendo tudo de lápis então primeiro, né, para depois só passar a caneta. Aqui eu fiz até uma linha aqui para delimitar onde eu queria que terminassem as minhas florzinhas. Então pode ver que a parte de cima tem uma linha que depois vai ser tudo apagado. Eu vou deixar sempre a caneta secar bem e depois apagar tudo isso, todas essas marcas de lápis. Então até não tem problema se não ficar exatamente sobre a linha do lápis, né? Porque vai ser tudo apagado. E aí ficou assim essa página, achei que ficou bem bonitinho também. Então a próxima aqui são as ideias, né? Então, mesma coisa. Fiz um quadro aqui, vou escrever ideias e
E aqui eu vou colocar, assim, tudo que tiver em mente, porque às vezes a gente tem várias ideias e fica na cabeça, depois a gente acaba esquecendo, né? Eu, pelo menos, se não tenho isso escrito num lugar, acaba passando. E aqui também eu quis fazer a mão livre, então pode ver que ele ficou... Eu quis mesmo que ficasse, assim, mais tortinho, não seguir, né? Dá pra fazer até uma linha mais reta, seguindo o pontilhado do caderno, mas eu quis que ele ficasse com essa ideia de mais tortinho. E aqui, fazendo também esse raminho de flor, bem simplesinho também, com algumas folhinhas e algumas florzinhas. E aquele tipo de florzinha que é bem fácil de fazer, que é só puxar um tracinho e fazer um zigue-zague simulando as flores. Achei que fica bem simples, mas já dá todo um charme para a página. E aí ficou assim essa parte do caderno. Então é a última parte aqui das abas que eu montei.